Muito bem, já estamos de volta. Eu, Dr. César, tá aqui porque daqui a pouquinho tem Claramente. Mas antes a gente quer oferecer para você a revista Fique Leve, essa revista de conteúdo de saúde para você, para sua família, para todo mundo. E o mais legal é que ela é de graça, então todo mundo pode ter em casa, né, doutor? Receber em casa, nas mãos ali pelo correio, sem custo nenhum, né? Isso mesmo, você vai ligar pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, hein? 0 operadora 12 21 27 31 21 e você pode receber a revista Fique Leve aí na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho. Combinado? Agora é o seguinte, aqui tem conteúdos diversos. Tem um assunto aqui, doutor, que já foi moda há muito tempo atrás, no começo do século passado era moda, falar de temperança, por exemplo. Tinham clubes de temperança e hoje em dia as pessoas nem sabem o que significa temperança. Você sabe o que é ser temperante? Então hoje já a coisa está migrando, mas algumas pessoas, quando se fala estilo de vida, né? Aí tá a temperança no meio, né, Teru? Mas o que é temperança? Né? Temperança é você usar aquilo que é bom, com equilíbrio e você se abster, você não usar aquilo que é nocivo para a sua saúde nem um pouquinho. E eu acho que tem tudo a ver, doutor, com o tema do Claramente de hoje, que vai trazer uma pergunta polêmica. Será que o vinho é realmente amigo do coração? É agora no Claramente aqui com o Dr. César Vasconcelos. Que bom ter sua companhia aqui no Claramente. Será que a solução para não ter problemas de saúde pelo consumo do álcool é beber com moderação, como as propagandas recomendam? Será que o vinho é bom mesmo para o coração? Algumas reportagens saem por aí na mídia. Será que o vinho realmente é bom para o coração? A Organização Mundial da Saúde identificou o consumo de álcool como um dos 10 principais riscos para a carga global de doenças. Informação essa na referência que você pode ver aí na sua tela. Agora, veja essa declaração do Instituto Nacional sobre Abuso do Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos, que diz assim: resultados de estudos de autópsias mostraram que pacientes com uma história de consumo crônico de álcool têm cérebros menores, mais leves e atrofiados, comparados aos dos não alcoólicos da mesma idade e sexo. Esse fenômeno foi confirmado repetidas vezes em alcoólicos vivos usando técnicas de imagem estrutural como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Essas imagens revelam que a atrofia é mais extensa na camada exterior, chamada córtex, do lobo frontal, que se crê ser a sede das funções superiores de inteligência. A atrofia também ocorre nas regiões cerebrais mais profundas, incluindo estruturas cerebrais associadas à memória, e também no cerebelo, que ajuda a regular a coordenação e o equilíbrio. Num artigo da revista da Associação Médica Americana, a famosa JAMA, referente aos efeitos do álcool sobre o sistema imunológico, afirmou o seguinte: o álcool deveria ser considerado uma droga imunossupressora de efeitos a longo alcance. Ou seja, o álcool diminui a capacidade do seu sistema corporal de defesa funcionar. Sobre os possíveis benefícios do álcool para o coração, a Organização Mundial da Saúde concluiu o seguinte, dizendo: mesmo sendo que o consumo regular baixo a moderado de álcool tenha efeito protetor contra a doença coronária, os outros riscos cardiovasculares e para a saúde associados com álcool não favorecem uma recomendação geral para o seu uso. Mas afinal, vinho faz bem ao coração ou não? Um estudo feito no 2º Departamento de Cardiologia do Hospital Geral da Universidade de Edinburgh, na Grécia, publicado em dezembro de 2005, com o seguinte título: componentes polifenólicos de uvas vermelhas melhoram a função endotelial em pacientes com doença cardíaca coronária. Esse estudo mostrou que tomar vinho tinto melhora a dilatação dos vasos sanguíneos, atuando no endotélio. Endotélio é o tecido da parede do vaso sanguíneo.
Então, no estudo foi dado a um grupo de homens que tinham doença cardíaca coronariana, um extrato de polifenol extraído de uvas vermelhas, foi 600 miligramas, dissolvido em 20 mililitros de água. E também deram os 20 ml ou mililitros de água com placebo. Placebo é uma substância que não tem nenhum efeito químico, para outro grupo, como se fosse o extrato da uva. Todos os homens pensavam que estavam tomando o extrato da uva. Eles foram escolhidos ao acaso pelos pesquisadores. Usaram ultrassonografia de alta resolução para avaliar a dilatação da artéria braquial, que é a principal artéria do braço, após uma hiperemia. Hiperemia é uma vermelhidão provocada pela obstrução com um garrote no braço. Eles mediram a dilatação do vaso em jejum, 30, 60 e 120 minutos após terem tomado o extrato verdadeiro ali ou placebo. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi que os que tomaram o extrato da uva tiveram realmente uma dilatação da artéria atingida após 60 minutos, a qual foi muito maior do que o que ocorreria normalmente naquelas circunstâncias. Não ocorreu nenhuma mudança na dilatação da artéria dos homens que tomaram o placebo, a substância sem efeito químico. Os pesquisadores então concluíram que os componentes chamados polifenóis de uvas vermelhas melhoram a função da parede dos vasos sanguíneos nos pacientes com doença cardíaca coronária. Uma substância que Deus colocou na uva, chamada resveratrol, é que beneficia os vasos. Esses resultados, segundo eles, poderiam provavelmente explicar, pelo menos em parte, os efeitos favoráveis do vinho tinto para o sistema cardiovascular. Mas a ciência séria sabe que o álcool, o etanol, é tóxico para o organismo humano em qualquer quantidade. Porém, os componentes da uva são saudáveis. Então, coma a uva. O fígado é o principal órgão responsável pela eliminação do álcool. Em média, se gasta 1 hora para ele processar um drink. Após poucas semanas ingerindo 4 ou 5 drinks por dia, as células do fígado começam a acumular gordura. E se a pessoa insiste em beber, pode surgir a hepatite alcoólica, com inflamação e destruição das células do fígado, que conduz à cirrose. Cirrose é uma doença irreversível, progressiva, que leva à morte. 15% das pessoas que insistem em beber após hepatite alcoólica desenvolve a cirrose hepática. Uma meta-análise é um estudo que cientistas fazem de vários estudos já feitos. Então, uma meta-análise indicou que as mulheres que bebem 3 ou mais drinks por dia têm 69% maior risco de câncer do seio do que as que não bebem. Outra meta-análise mostrou que as mulheres que tomam de 2 a 4 drinks por dia aumentam o risco de câncer do seio em 41%. Os estudos não distinguem entre o vinho, cerveja ou bebidas misturadas. Nenhuma é mais segura que a outra, diz o estudo. Em 1993, o Instituto Nacional para o Estudo do Álcool nos Estados Unidos, o NIAAA, lançou um resultado de estudos que mostrou haver ligação entre bebedores pesados e câncer de esôfago, de boca, de laringe e de cólon. Você pode ver a referência deste estudo aí na sua tela, se você quiser pesquisar depois. O álcool prejudica o controle do diabetes. Normalmente, o fígado ajuda a elevar o açúcar no sangue, liberando glicose. Isso não acontece quando se ingere álcool, porque a prioridade do fígado, nesse caso, será eliminar o álcool. Assim, o álcool diminui o nível de glicose no sangue, o que complica para o tratamento do diabético. Abuso de álcool pode interferir na função sexual masculina, causando infertilidade por atrofia de células produtoras de testosterona. Pode prejudicar o desejo sexual e criar impotência por danificar nervos ligados à ereção. Em mulheres, o álcool pode alterar a produção de hormônios femininos, diminuindo a menstruação, gerando infertilidade.
Então, nós vimos hoje no Claramente aqui que o que faz bem ao coração, o que é bom para os vasos sanguíneos, não é o vinho tinto ou outro vinho, mas substâncias da uva, especialmente uma substância chamada resveratrol. E vimos que, devido aos efeitos tóxicos das bebidas alcoólicas, o melhor não é beber com moderação, mas é não ingerir nada que contenha álcool. Pense nisso. Espero você aqui no próximo Claramente. Paz e luz com sobriedade. Muito obrigada, doutor César. Olha, que interessante, que necessária essa reflexão feita aqui agora no Claramente. Você que quer rever, que quer mostrar para aquele seu amigo, para aquele seu parente, você pode acessar o blog novotempo.com/vida e saúde, digita lá Claramente e aí pode colocar... Tem uma playlist especial só com os Claramentes para você poder rever sempre que quiser lá no nosso canal no YouTube também, tá bom? E essa é uma que eu recomendo. Precisa ver e rever para que o conhecimento seja fixado aí na sua mente. Seguinte, tá chegando a hora de vir para a cozinha. Eu vou fazer um rápido intervalo. Dá tempo de você se preparar aí para conhecer o passo a passo dessa receita de hambúrguer de tofu com couve. Olha que delícia! É já já, logo depois do intervalo, a gente ensina essa receita.